Fala galera, Prof. Ordinária trazendo mais uma questão de Enem, questão 162 da prova rosa do Enem de 2020. Um administrador resolve estudar o lucro de sua empresa e para isso traça o gráfico da receita e do custo de produção de seus itens em real em função da quantidade de itens produzidos. O lucro é determinado pela diferença receita menos custo, olha a dica do Enem aí. O gráfico que representa o lucro dessa empresa em função da quantidade de itens produzidos é. Então, o que a gente tem aqui, né? A gente tem a receita aqui em preto mais escuro aqui, né? O nosso gráfico um pouco mais grosso e o custo aqui subindo e depois descendo, certo? Então, o que a gente consegue ver? Bom, se lucro é determinado pela diferença de receita menos custo, o que a gente consegue entender desse gráfico? Conseguem perceber que nesse início de gráfico, nosso custo sobe bastante, enquanto a nossa receita não sobe tanto. E aqui a gente tem um pontinho crucial. O pontinho crucial é que esse encontro entre receita e custo. Quando receita for igual ao custo, ou seja, aquilo que eu ganho é igual àquilo que eu gasto, né? Então, receita e custo, o lucro, obviamente, vai ser zero, concordam? Então, se eu gasto R$10 para fazer docinhos para vender e vendo R$10 de docinho, o meu lucro é zero, certo? Então, a gente busca aqui, né, gráficos onde bem no meu 15, olha lá, bem no meu 15 quantidade de itens produzidos, né, 15 produzidos e 15 vendidos, a gente teria, então, aqui o nosso custo igual ao lucro, e com isso o lucro sendo zero. Bom, percebam que no início também, entre 5 e 15, a gente tem um custo maior do que o lucro. Se o custo... o custo maior que a receita. Se o custo for maior que a receita, a gente tem um lucro negativo, certo? Porque eu estou gastando mais do que eu estou ganhando. Então, o gasto é maior do que o que eu ganho. E com isso, o meu lucro é negativo. Dando uma olhada nos gráficos, a gente já consegue aqui eliminar, por exemplo, aqui um lucro positivo. Então, a B não pode ser, né? Aqui também não pode ser, a gente tem aqui só lucro positivo, né? Aqui também lucro positivo e aqui também um lucro positivo. Putz, já matamos o problema só analisando aqui as primeiras alternativas? Pois é, infelizmente, sim, né? Aqui o nosso lucro é negativo no início, olha lá. Um lucro negativo significa, obviamente, um prejuízo. E conseguem perceber depois que a gente tem a receita ultrapassando aqui o custo nessa segunda parte do gráfico, do 15 até o 30, a receita é maior. Se a receita é maior do que o custo, quer dizer que eu estou ganhando mais do que eu estou perdendo, do que eu estou gastando, certo? Então, se eu ganho mais do que eu gasto, o meu lucro começa a ser positivo, olha lá que bonito. Então, um exercício aqui não tão difícil do Enem, certo? Então, muito cuidado com esse ponto aqui, esse ponto é bem interessante e, principalmente, pessoal, vamos cuidar essa frasezinha aqui. Não é necessário que ele te dê essa frase. Todo mundo tem que saber que lucro, qualquer um que for empreender, que for fazer um negócio, o lucro sempre vai ser aquilo que eu ganho, chamado de receita, menos aquilo que eu gasto, chamado de custo. Ok? Maravilha! Nos vemos na próxima questão. Curte, compartilha e divulga o nosso vídeo. Valeu!